O que o seu corpo expressa durante uma crise de ansiedade? Hoje o meu convite vai ser para refletirmos sobre esse assunto. Bom, primeiramente, quando eu falo de corpo, eu estou falando de mente, corpo, porque estão todos interligados. Mas o nosso corpo, ele carrega toda a nossa história de vida. Isso significa que o nosso corpo é um corpo que pensa, um corpo que sente e principalmente um corpo que cria percepções de tudo aquilo que já vivenciamos. Durante uma crise de ansiedade, é muito comum algumas partes do corpo se manifestarem durante a crise. Então, é como se o indivíduo ele sentisse algumas fragilidades em alguns pontos do corpo. E essas fragilidades estão muito relacionadas às questões psicológicas que aquela pessoa vivencia no dia a dia dela. É como se o corpo ele expressasse os nossos conflitos, os nossos medos, as nossas inseguranças. Por exemplo, eu já atendi muitos pacientes que falaram assim para mim: Felipe, quando eu estou ansioso ou quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu sinto uma dor muito forte na região da garganta. E essa dor na garganta é muito comum de acontecer em pessoas que têm dificuldade de expressar o que sente, de falar o que sente. São pessoas que têm dificuldade de ter autonomia da própria vida, tem pessoas que têm dificuldade de falar não para o outro, tem pessoas que muitas vezes elas estão vivenciando uma situação que gera muito desconforto para elas, mas por algum motivo, por alguma questão que ela vivenciou na vida dela, ela tem dificuldade de expressar o como ela está desconfortável naquela situação. E é por esse motivo que durante uma crise de ansiedade, é justamente essa região da garganta que ela mais sente um incômodo, porque é o corpo expressando, né, todas essas questões psicológicas que a pessoa vivencia há muito tempo na vida dela. Quer ver outro exemplo muito comum? São as famosas dores de cabeça. As dores de cabeça, elas representam as preocupações que o indivíduo vivencia em seu dia a dia, principalmente em relação ao trabalho. Sabe aquelas pessoas que têm excesso de responsabilidade, que durante a crise sente uma dor forte na cabeça, uma tontura? É o corpo expressando aquele excesso de preocupação. Sabe aquela questão do tipo, eu tenho que atender o telefone, eu tenho que cuidar da planilha, eu tenho que fazer tal prazo, eu tenho que bater a meta, mas eu estou preocupado com meu filho. É tanta questão para o indivíduo dar conta no dia a dia dele, que o corpo ele manifesta esse desconforto diário através das dores de cabeça. Temos também a região do intestino, né, que é uma região que as pessoas sentem muito durante o dia a dia delas, ou durante a crise de ansiedade, é uma dor que ela sente ali na região da barriga, do intestino. E o intestino, pessoal, é como se fosse o nosso segundo cérebro. É onde está concentrado o maiores números dos nossos neurotransmissores. Então, por exemplo, pessoas que têm situações muito mal digeridas dentro de si, são pessoas normalmente que sentem um desconforto na região do intestino, que durante uma crise tem vontade de defecar ou tem diarreia. É muito comum também naquelas pessoas que reprimem muita raiva, que guardam muita raiva dentro de si. E quando nós vivenciamos situações onde a gente vai reprimindo, chega uma hora que o corpo ele precisa botar para fora tudo aquilo que nós estamos reprimindo. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem a síndrome do intestino irritável, né? Essa raiva que está acumulada e de que de alguma forma o nosso corpo ele reage a esse acúmulo de raiva. Então olha como é importante nós prestarmos atenção no nosso corpo, o que o nosso corpo tem a dizer. Deixa eu pensar em um outro exemplo. Muitas pessoas também se queixam sobre o aperto no peito, né? Felipe, durante uma crise de ansiedade eu sinto uma angústia muito grande, um forte aperto no peito. E é muito comum esse aperto no peito estar relacionado a pessoas que se sentem pressionadas, pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas, né? Às vezes são pessoas que estão pressionadas no trabalho,
nos relacionamentos. Então ela sente muita angústia, ela vive angustiada, então ela vive com aquele aperto no peito. E por qual motivo, pessoal, eu resolvi compartilhar todos esses exemplos para vocês refletirem? Porque eu vejo o movimento de algumas pessoas que me preocupam muito. Nós vivemos em um tempo, digamos assim, que nós estamos muito desconectados de nós mesmos. Então, por exemplo, uma pessoa que sente constantes dores de cabeça, ela não para pensar: o que está acontecendo na minha vida? O que significa essas constantes dores de cabeça? Elas não se questionam, elas simplesmente tomam remédio, o remédio alivia aquela dor de cabeça temporariamente, mas o que acontece? O que está causando essas dores de cabeça continua acontecendo na vida daquele indivíduo, ou seja, vai chegar uma hora que as dores de cabeça vai ser constante e o corpo vai entrar em colapso, aí que surgem as famosas crises de ansiedade. E mesmo diante das crises, muitas pessoas procuram um psiquiatra, começam a fazer tratamento medicamentoso, o que é, pessoal, extremamente essencial. O medicamento, eu sempre costumo dizer com os meus pacientes, eles são um suporte que o indivíduo precisa naquele momento. Porém, quando o indivíduo ele só faz o uso do medicamento e não cuida do que está gerando a ansiedade, do que está causando aquela dor de cabeça, sem perceber, o indivíduo ele vai perdendo a autonomia da vida. Ele não consegue mais ser responsável pela própria felicidade. Ele não consegue viver se ele não fizer o uso do medicamento constante. Ele fica cada vez mais dependente do medicamento. Eis a importância do autoconhecimento na vida das pessoas que sofrem com a ansiedade. Então é importante a gente buscar entender quais estão sendo nossas dificuldades, quais são os nossos conflitos, quais são os nossos medos. Enquanto a gente não entrar em contato, não entender, não ressignificar essas questões, essas dores vão voltar, esses sintomas vão aparecer. Bom, pessoal, esse era o assunto principal que eu gostaria de gerar reflexões em vocês, e eu gostaria de fazer um convite também. Se após escutar esse vídeo, refletir sobre essas questões e vocês quiserem compartilhar comigo o que o seu corpo expressa durante uma crise de ansiedade, manda mensagem para mim no direct, porque eu gostaria muito de poder ajudar vocês de alguma forma, nem que seja proporcionando algumas reflexões. Pode ser que eu demore para responder, mas assim que possível eu respondo, porque às vezes eu visualizo, mas naquele momento eu não consigo responder. Mas assim que possível eu vou responder. Quem sabe eu não posso te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre qual é o significado dessas manifestações que o seu corpo está tentando, te mostrar. E é isso, pessoal. Até a próxima reflexão.